O carnaval que o mundo enxerga é luz, música e fantasia. Mas existe um detalhe com incômodo. A história dessa festa sempre conviveu com sombras, e algumas delas nunca foram totalmente embora. Por trás do brilho, nasceu um ritual feito de excessos, inversões sociais e anonimato. Uma celebração que já foi pagã, depois cristã, depois popular, e mais tarde, um espetáculo cercado de dinheiro, contratos e decisões que pouca gente sabe quem realmente toma. E quando a festa vira negócio, os bastidores se tornam um tabuleiro onde poder, cultura e contravenção se cruzam. Das máscaras de Veneza às quadras cariocas, a mesma pergunta persiste: quem se beneficia quando ninguém vê? A economia cresceu, as escolas se tornaram gigantes, as cifras explodiram, mas junto disso emergem disputas, alianças improváveis e personagens cuja presença transforma o carnaval em algo muito maior e muito mais complexo do que parece na avenida. Então, como uma festa de fartura e subversão virou um espetáculo milionário? Quem passou a controlar esse mundo quando o sambódromo se tornou palco de poder? E o que acontece quando interesses ocultos começam a definir o rumo da maior celebração do país? Para responder essas perguntas e entender como chegamos até aqui, precisamos voltar à origem dessa festa que nunca foi tão simples quanto parece. A palavra carnaval é uma caixa de possibilidades. Há quatro hipóteses principais sobre sua origem: carnala, carros navales, carnevale e carnem levare. Algumas vêm de festas greco-romanas, outras do contexto cristão medieval. Ou seja, o carnaval é uma colagem histórica. Festividades como as Saturnais, ritos de Dionísio e procissões em honra a deuses antigos aconteciam no fim do inverno e coincidiam com o período que mais tarde viria a ser marcado pela Quaresma. Essas festas celebravam fartura, fertilidade e inversão de papéis sociais. No contexto cristão, o carnaval era a última chance de excesso antes dos 40 dias de jejum da Quaresma. Carnevale e Carnem Levare falam exatamente disso: um adeus à carne, uma inversão ritual que funciona como válvula de escape social. O carnaval em Veneza ilustra outra função das máscaras: permitir anonimato para escapar da vigilância social. Lá, o uso de máscaras foi legalmente regulado. Por muito tempo, elas permitiam que nobres e plebeus transgredissem sem serem reconhecidos, um paralelo interessante com o nosso tema de identidades escondidas. Quando os portugueses trouxeram o intrudo ao Brasil, a festa era caótica: água, farinha, ovos e limõezinhos de cheiro. Manifestações populares que, com o tempo, absorveram influências africanas e indígenas. O que era brincadeira virou ferramenta cultural e, mais tarde, espetáculo organizado. O samba se firmou por volta de 1910. Na década de 1920, já havia desfiles que antecederiam as escolas de samba oficiais. Em 1920, no Amor 9, houve um desfile que seria reconhecido como escola de samba. Em 1932, o primeiro concurso formal. Em poucas décadas, o carnaval carioca se institucionalizou. A construção do sambódromo, em 1983, transformou o desfile num palco suntuoso, mas também expôs o carnaval à lógica do mercado: ingressos, camarotes, patrocínios e direitos de transmissão. É aí que o brilho começa a ter preço. E quando o espetáculo vira negócio, aparecem agentes que negociam poder de forma bem diferente da tradição comunitária. Ligas, contratos e acordos que alteram o destino das quadras. Em 1984, foi criada a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, responsável por vender ingressos, captar patrocínios, regulamentar e gerir os direitos de transmissão. Uma peça-chave da profissionalização do carnaval, mas a Liga Independente também se tornou a ponte onde interesses legítimos e ilícitos se encontram. Muitos dos cargos de direção foram ocupados por contraventores conhecidos como bicheiros, que usaram a estrutura do carnaval para ampliar poder e influência. Castor Gonçalves de Andrade, primeiro presidente da Liga Independente e patrono da mocidade, foi figura central nessa rede. Advogado e, na prática, um dos maiores mafiosos do Rio, acusado por participação no jogo do bicho e ligado a dezenas de crimes. Em 1993, a juíza Denise Frossard o condenou por envolvimento no jogo do bicho
e por uma série de crimes ligados a mortes. Castor mantinha na folha de pagamento policiais, juízes e políticos, e conseguia negociar até com emissoras de televisão. Quando, na virada dos anos 1980, a TV Manchete tentou segurar os direitos de transmissão, houve uma resposta imediata dos chefões das escolas. Um documento assinado por presidentes de agremiações ameaçava levar o desfile para Niterói se a Globo não fosse atendida. Uma demonstração crua do poder de barganha desses agentes. Após a morte de Castor, a disputa pelo controle do império virou guerra. Paulinho de Andrade foi assassinado com 13 tiros. Rogério Andrade sofreu um atentado à bomba que matou seu filho. Fernando Inácio foi executado com fuzil. Esses conflitos mostram como negócios ilegais e liderança de escolas se entrelaçaram. Rogério Andrade chegou a ser apontado como mandante de crimes e aparece em investigações que foram levadas a instâncias altas, incluindo investigação no Supremo Tribunal Federal, embora algumas ações tenham sido trancadas por falta de provas. Mesmo assim, ele figura como presidente de honra de uma escola, mantendo vínculos com a quadra. Anísio Abraão. Davi, presidente de honra da Beija-Flor, foi preso diversas vezes, mas permanecia presente em eventos de alta sociedade. Festas no Museu de Arte Moderna, fotos com artistas. A ambivalência é reveladora. Ao mesmo tempo em que enfrenta investigações, circula entre celebridades e legitima sua imagem através do carnaval. Jorge Ailton, capitão, Guimarães, ex-militar, acusado de torturas, corrupção e homicídios, presidiu a Liga Independente e acumulou mandados de prisão. Em operações mais recentes, foram encontradas armas, inclusive fuzis, e grandes quantias em dinheiro. Mesmo assim, protetores legais e regimes de prisão domiciliar o mantiveram ligado ao universo do carnaval. Luiz Pacheco Drummond, Luizinho Drummond, presidente e patrono da Imperatriz Leopoldinense, também teve passagens por investigações e prisões. Ao morrer, foi reverenciado pela escola. O culto à figura tende a apagar, na memória pública, as controvérsias. Os números deixam clara a dimensão econômica. Em 2024, a Liga Independente recebeu cerca de 10 milhões de reais do governo do estado. Cada escola teria recebido aproximadamente 2 milhões de reais da prefeitura. Vendas de ingressos e camarotes podem girar em torno de 80 milhões de reais. Grandes marcas investem fortemente a relatos de investimentos que ultrapassam 100 milhões de reais em campanhas de carnaval. A Globo paga cifras por direitos de imagem que circulam na casa dos milhões por escola. Dinheiro público e privado passa por quem trata dos contratos e da organização. Historicamente, esses postos foram ocupados por figuras que, em paralelo, tinham negócios de contravenção. O risco de lavagem, influência e captura institucional é evidente quando se observa esse cenário. A mesma mídia, que denuncia práticas policiais ou contravenções, também negocia com as ligas do carnaval. Contratos fechados ano após ano. A festa tem o poder de legitimar personagens. Um abraço na quadra pode transformar um contraventor em benfeitor cultural. E esse gesto socialmente habilita e suaviza a imagem pública de quem acumula acusações graves. Importante lembrar: a maioria das pessoas que faz o carnaval acontecer ama-o a festa e não compactua com crimes. Mas a sobreposição entre estrutura administrativa do espetáculo e interesses ilícitos cria vulnerabilidades que merecem ser vistas para proteger a cultura, recursos públicos e a própria comunidade. O carnaval é resistência, cultura e devoção. É suor de gente que passa o ano inteiro construindo algo maior que si mesma. Mas essa face luminosa convive com sombras históricas, figuras do submundo que ocuparam cargos de poder nas ligas e nas escolas, forças econômicas que transformaram a folia em mercado, e episódios de violência que marcaram famílias e comunidades. Ver o todo é um ato de cidadania. Não se trata de destruir a festa, pelo contrário. É sobre transparência. Saber quem lida com recursos públicos, quem define regras, onde há risco de captura e lavagem. Transparência protege o carnaval e protege a comunidade que o sustenta. Quando o Estado, a mídia e as próprias escolas assumem compromissos claros com transparência e governança, o carnaval pode manter sua grandiosidade sem repetir velhos padrões.
E quando as comunidades têm voz real nas decisões, menos espaço sobra para interesses escusos. A festa é linda e deve durar. Mas lembrar das faces ocultas é um gesto de amor ao carnaval. Só conhecendo aí o passado por inteiro, podemos construir um futuro em que brilho e ética andem juntos. Porque existem três coisas que não podem ficar escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas que ainda vamos revelar. E você, como quer ver o nosso carnaval daqui a 20 anos?